Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos uma questão sobre o dia de sábado. Jesus, sempre que é questionado sobre essa questão, ele sempre nos traz um ensinamento relacionado à vida plena, a vida que realmente é uma obra de Deus. E aqui nós precisamos entender muito bem, porque os judeus, eles entendiam que aquele dia em que Deus descansou, em que Deus, depois de fazer a criação, ele ali repousou e consagrou aquele dia, nós vemos que os judeus entendiam que esse dia é o dia que não se poderia fazer nada, não se poderia realizar nenhuma obra além daquilo que era prescrito pela lei. Mas Jesus, ele sempre vai nos trazer um exemplo, que é o exemplo do conservar a vida. Por isso que Jesus Cristo, ele vai falar que o Filho do Homem é Senhor do sábado. E no final do Evangelho nós vemos como que Jesus vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Aqui nós vemos essa exortação porque Jesus Cristo está dizendo que o dia que é consagrado a Deus foi feito para o homem realizar a sua obra, continuar a administração. Um dia que também é consagrado para que nós possamos ter uma comunhão com Deus diante daquilo que é um trabalho de uma semana inteira. Mas se nós olharmos bem a criação, os 6 primeiros dias, Deus está criando as coisas. Deus está dando forma a todas as coisas. No último dia, no 7º dia, Deus, quando havia realizado toda a criação, ele consagra esse dia como o dia do seu descanso. Aqui nós temos algo muito importante, porque enquanto alguém está fazendo alguma coisa, a atenção daquela pessoa está voltada para aquilo que ele está fazendo. O 7º dia não é só um dia do descanso de Deus, mas é o dia em que Deus se volta para a sua criação. O dia em que realmente Deus se abre agora a um diálogo perfeito ao ser humano que havia criado. Por isso que Jesus Cristo, ele vai nos trazer sempre essa consciência daquilo que é a verdadeira função do sábado. Por isso que o mandamento também vai nos chamar a atenção sobre o dia do culto, porque se Deus se volta para nós, para nos olhar, para se relacionar conosco, nós precisamos nesse dia, dedicar esse dia para realmente se relacionar com Deus numa maior plenitude, tendo em vista que os outros dias da semana
nós estamos, às vezes, preocupados com os afazeres diários. É claro que todo cristão, porque Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, a comunidade cristã sempre entendeu que agora o sétimo dia é o primeiro dia da semana, aquele que nós chamamos de domingo, porque esse é o dia da nova criação. Esse é o dia do novo e verdadeiro culto a Deus, o culto com o Cristo ressuscitado. Esse é o dia onde nós agora contemplamos a criação totalmente restaurada e recapitulada em Cristo. Por isso que esse dia que Deus descansa, que Deus consagra, é o dia da perfeita relação, dessa obra de abertura de Deus e o ser humano. Por isso que é importante sermos capazes de nos abrir a essa obra da graça. É claro, não só no dia de sábado, mas principalmente nesse dia que é consagrado a Deus. E para nós cristãos, esse dia, ele é o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. E é interessante que Jesus usa um exemplo de Davi, que entra no templo para comer os pães e dar aos seus companheiros esses pães que eram só permitido que comessem os sacerdotes. E aqui nós vemos uma imagem, uma prefiguração da Eucaristia. Esse dia consagrado a Deus é o dia, sim, onde nós tocamos a vida do próprio Deus através de Jesus Eucarístico. Por isso que é importante nos abrirmos a essa obra da graça, porque não foi o homem que foi feito para o sábado, mas sim esse dia foi feito para o ser humano se relacionar com uma maior intimidade, com maior tempo dedicado a Deus. E é isso que nós precisamos, dia após dia, buscar na nossa vida. Uma relação de intimidade, uma relação de proximidade. Essa relação onde nós temos esse contato pessoal com Deus, porque o dia em que Deus descansa e consagra para Ele é o dia em que nós realmente tocamos os olhares de Deus voltados para nós e assim possamos realmente crescer nessa intimidade, crescer nessa familiaridade, crescer nessa relação de amizade com aquele que realmente é Senhor da nossa vida, é Senhor de todos os dias da semana, é Senhor dos nossos dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.